Saia da minha casa agora! Você me envergonha! Não quero olhar para a sua cara nunca mais. Essas palavras ainda ecoam dentro de mim, mesmo depois de tantos anos. Mas antes de contar sobre aquele dia terrível, deixe-me me apresentar a você. Meu nome é Elvira Andrade, tenho 81 anos e hoje moro numa cidadezinha calma chamada Amparo, aqui no interior de São Paulo. É um lugar pequeno, mas cheio de paz. Ruas arborizadas, vizinhos que se conhecem pelo nome e um silêncio que só é quebrado pelo canto dos passarinhos ao amanhecer. Não nasci aqui. Vim de longe, de uma terrinha simples no Paraná, onde cresci correndo em meio a plantações de milho e ouvindo as cigarras anunciarem o fim das tardes quentes. Mas a vida, com suas curvas inesperadas, me trouxe até aqui. E posso dizer que encontrei neste chão fértil um lugar para descansar o coração. Hoje, meu maior prazer é cuidar do meu jardim. Tenho rosas de todas as cores, mas minhas preferidas são as vermelhas, porque me lembram da força que precisei ter ao longo da vida. Também gosto de fazer bordados em ponto cruz. Passo horas em silêncio, alinhavando tecidos e pensamentos, como se cada ponto fosse uma conversa com Deus. Algumas tardes as vizinhas vêm até minha casa, a dona Carmen e a Sebastiana, minhas grandes companheiras, e ficamos ali na varanda tomando café passado no coador de pano, falando da vida, dos netos, das receitas que dão certo e das que desandam. Foi minha neta, Aline, quem me ensinou a gravar vídeos e compartilhar histórias aqui neste cantinho da internet. No começo, achei graça da ideia. Ah, menina, quem vai querer ouvir as histórias de uma velha como eu dizia. Mas ela insistiu tanto. Vó, sua vida é cheia de lições. Tem gente que precisa ouvir isso. E aqui estou eu. Já faz alguns meses contando pedaços da minha história para você. E quero pedir uma coisa especial. Me contem nos comentários de onde vocês estão me assistindo e em que hora do dia. É de manhã, com o café na mão? É depois do almoço, quando o corpo pede descanso? Ou já é noite, antes de dormir? Escrevam para mim. Eu leio cada comentário com carinho e sinto como se estivéssemos todas sentadas juntas na minha varanda, partilhando confidências e aprendendo umas com as outras. Hoje, decidi abrir meu coração e contar uma história que guardei em silêncio por muitos anos. Uma história difícil, daquelas que ferem a alma, mas que também mostram como mesmo nos dias mais escuros, uma luz pode surgir. E muitas vezes, de onde menos esperamos. E essa luz mudou tudo na minha vida. Meu pai nunca foi homem de muitas palavras, mas naquele dia, ele me deu todas as que poderiam matar por dentro. Lembro como se fosse agora. A mesa estava posta para o jantar. Minha cadeira estava lá, mas meu prato permanecia vazio. Era como se tivessem decidido que eu já não fazia parte daquela família. Ele ergueu a voz com uma fúria que parecia guardada há anos. Disse que eu era uma vergonha. Disse que eu não tinha mais lugar debaixo do seu teto. E tudo isso enquanto o autor da minha dor, meu próprio irmão mais velho, permanecia sentado à mesa, comendo em silêncio, protegido pelo olhar cúmplice de meu pai. As roupas que eram minhas foram atiradas para fora, como trapos velhos. Ouvi o barulho das peças caindo na rua, o som seco de sapatos batendo contra o chão de pedra. O mundo inteiro parecia desabar sobre mim. Eu estava grávida, eu estava sozinha. E diante dos olhos de quem deveria me proteger, eu era tratada como culpada. Naquela noite, atravessei a porta de casa como quem atravessa um portal sem volta. Atrás de mim ficou o cheiro do feijão na panela, o tilintar dos talheres, a voz grossa do meu pai. Tudo aquilo que um dia chamei de lar, se fechou para sempre. Na minha mão, eu segurava apenas uma pequena sacola com 2 mudas de roupa e o colar simples que herdara de minha mãe. Aquela correntinha fina era a única lembrança de afeto que ainda me restava. Passei os dedos pelo pingente frio e sussurrei o nome dela, pedindo forças que já não sabia de onde tirar. Sentei-me numa calçada qualquer e chorei. Chorei até que a madrugada caísse sobre mim. Não chorei apenas pela rejeição. Chorei pela injustiça. Chorei pela ausência de voz. Chorei porque, mesmo violentada, fui condenada como se fosse eu a culpada. As estrelas me olharam de cima, silenciosas. A lua parecia me dizer que ainda havia testemunha da minha existência. E foi ali, entre o frio da rua e o peso da solidão, que percebi que eu não podia me entregar. Dentro de mim já havia uma vida, e eu não podia deixá-la morrer junto com as minhas esperanças. Os dias seguintes foram de resistência. Dormi em bancos de praça, escondi-me em marquises, procurei refúgio em casas conhecidas, recebi algumas migalhas de bondade, um prato de comida aqui, uma palavra rápida ali, mas nunca um lugar para ficar. Muitos desviavam o olhar, fingiam não me ver.
A invisibilidade doía mais do que a fome. Não havia consolo, não havia colo. Havia apenas o som da minha própria respiração tentando sobreviver. Mas no fundo do peito, algo insistia em não apagar. Talvez fosse teimosia, talvez fosse fé. Eu não sabia dar nome. O que eu sabia era que cada passo que dava era uma forma de dizer para mim mesma que não desistiria. E foi nessa travessia de sombras que um milagre começou a se anunciar. Eu ainda não o via com clareza, mas ele já estava a caminho. Os dias se tornaram semanas, e as semanas se arrastaram como se o tempo tivesse perdido a pressa. Meu corpo já mostrava sinais da gravidez, e cada olhar atravessado na rua parecia carregar um julgamento. Eu caminhava de cabeça baixa, não por vergonha de mim, mas pelo peso das pedras invisíveis que a sociedade atirava em silêncio. Às vezes parava diante de vitrines e via meu reflexo. Uma menina magra demais para a barriga que crescia, com olhos fundos que escondiam tanto sofrimento que pareciam não caber no rosto. Era estranho me olhar e não me reconhecer. Eu já não era a filha de ninguém, já não era irmã, já não era parte de lar algum, eu era só uma errante com uma vida em gestação. As noites frias foram as piores. Dormir em calçadas, sentir o vento cortar a pele, escutar os passos de estranhos que poderiam ser ameaça. Cada ruído me mantinha acordado, cada sombra me fazia encolher ainda mais. Em alguns momentos pensei que seria melhor desaparecer, mas então levava as mãos à barriga e sentia os pequenos movimentos da criança que crescia em mim. Era como se aquela vida me dissesse baixinho: fique firme. Eu estou aqui. Não havia carinho humano, mas havia o toque silencioso da maternidade que começava a me transformar. Lembro de uma madrugada em que sentei numa escadaria de igreja fechada. Estava cansada demais para chorar, mas olhei para o céu e falei em voz baixa: se existe mesmo um Deus que ouve, me mostra um caminho. Não me deixe morrer assim, porque não estou sozinha dentro de mim. Naquela oração rouca, deixei escapar o pouco de esperança que ainda restava. E foi ali, naquela noite aparentemente igual às outras, que percebi uma mudança sutil. Eu não sabia ainda, mas um milagre estava prestes a acontecer. Não seria algo que cairia do céu como raio de luz. Não seria imediato, mas estava vindo. E quando chegasse, mudaria não apenas o meu destino, mas também o daqueles que tentaram me calar. Os dias na rua têm um tempo próprio. Passam lentos e afiados, como lâminas que não se veem. Só se sente. Acordava com o vento batendo no rosto e, por instinto, procurava abrigo onde pudesse, sob marquises, em bancos de praça, às vezes na escada de alguma pensão com porta semiaberta. Levava comigo o colar de minha mãe, a sacola com poucas roupas e o medo permanente de que alguém percebesse todas as fissuras que havia em mim. Quando conto isso hoje, pareço descrever uma viagem longa, mas naqueles meses cada passo era um pequeno milagre de resistência. Havia dias em que conseguia um prato de sopa numa igreja. Havia outros em que uma senhora me oferecia um pedaço de pão, mas nada substituía o calor de um lar. A fome que mais doía era a fome de um olhar que dissesse: estou com você. Essa fome eu carreguei como uma dor contínua. As lembranças do meu irmão vinham de repente, como faíscas. Ele era mais velho e sempre teve o espaço que eu não tive. Cresceu com o direito de abusar e com a proteção de meu pai. Lembro de quando eu era pequena e ele trazia presente, como se com isso comprasse afeição. A ingenuidade da infância não me deixou ver o perigo à frente. Depois, quando tudo aconteceu, as palavras de desculpa sussurradas por ele foram abafadas pela vontade de proteger o nome da família. O nome da família valia mais do que a minha pele. Em noites de insônia, revivia detalhes minúsculos: o jeito que ele abria a porta, o barulho do lençol, o som abafado de uma risada que não era para mim. Recordava também os verões da infância, as brincadeiras no quintal, as vozes distantes de vizinhos. Era estranho como as memórias boas e as ruins se misturam, como se a vida insistisse em não deixar que eu reduzisse tudo a uma única coisa. Eu era mais que aquela violência. Mas naquele momento, a violência havia roubado o direito de ser vista como inteira. As pessoas na rua tinham pressa. Olhavam para mim como se eu fosse uma sombra que atrapalhava sua cidade. Havia olhares de pena, olhares de reprovação e olhares que simplesmente passavam. A invisibilidade é um açoite. Ninguém pergunta como estamos. Ninguém procura ouvir. Aprendi a articular palavras curtas, a não pedir demais, a dizer obrigado com um sorriso que escondia a solidão. Havia pequenos rituais que me seguravam. No fim da tarde, sentava em frente a uma loja fechada e observava as luzes acenderem nas casas. Imaginava o calor de uma panela no fogão, o som de vozes conversando,
As cortinas balançando com brisa fazia com que minha mente inventasse cenas sutis de afeto. Essas imagens eram insuficientes, mas me davam motivos para não desistir. Uma manhã, enquanto recolhia latas para trocar por um pão, encontrei uma senhora varrendo a calçada de uma casa antiga. Ela me olhou com olhos que tinham uma ternura que não via há muito tempo. Não foi curiosidade, foi reconhecimento. Ela se aproximou, colocou a vassoura encostada e disse: "Você parece cansada, menina. Quer um café?" Aceitei quase em silêncio. O café foi servido numa xícara simples e havia no gesto uma normalidade que me tocou. Conversamos pouco. Ela se apresentou como Mercedes e me contou que havia perdido um filho nos anos de juventude. Aquela dor comum foi a ponta. Mercedes não era da família. Ela era vizinha da casa onde eu me escondia algumas vezes. Nos dias que seguiram, ela passou a me olhar de outro jeito. Por vezes trazia uma travessa de comida, por vezes um cobertor. Foi ela também quem me ensinou a procurar a sala paroquial para receber remédios quando a barriga doía. Mercedes não me fez perguntas inconvenientes, ofereceu presença. E presença naquela época valia ouro. Por trás da gentileza de Mercedes havia uma história que eu só soube depois. Um dia, sentadas no alpendre, ela confidenciou que trabalhara como costureira quando jovem e que sua filha aprendera o ofício. "Você sabe costurar?" perguntou ela. Eu respondi que havia aprendido a pregar botões e a remendar as roupas dos meus irmãos, mas nada além. Mercedes sorriu e falou com firmeza suave: "Então eu te ensino. Costurar te dá renda e te dá ocupação. Vem amanhã à tarde que eu chamo a Rosinha." Aquilo foi o primeiro sinal concreto de que algo diferente poderia acontecer. Não um milagre de luz e clarões, mas uma porta que se abriu na prática. Quando a Rosinha apareceu, percebi logo que ali havia mais que uma oferta de trabalho. Havia um acolhimento com regras e trabalho. Aprendi a passar a ferro, a cortar tecido seguindo risco, a fazer bainhas. Meus dedos, antes trêmulo, foram se acostumando ao ritmo compassado da máquina de costura. O barulho do pedal marcou meus dias com um compasso que eu não sentia desde menina. Trabalhar com tecidos me trouxe algo que o abrigo e a sopa não traziam: um senso de utilidade. Eu voltava para o canto onde dormia com a sensação de que havia contribuído por inteiro naquele dia. Ser admitida naquela oficina foi também um ato de pequena vingança silenciosa contra o destino que me chamava de vergonha. Eu não buscava vingança em gritos nem em humilhações públicas, buscava reconstrução. Cada ponto que eu dava era um remendo na minha própria história. A gravidez continuava a avançar e, apesar das dificuldades, havia agora um fio que me segurava, mas não tudo mudou de imediato. Ainda havia dias de medo, ainda havia olhares que sussurravam coisas quando eu passava, e havia também a constante sombra do homem que me feriu, embora eu não soubesse onde ele estava. A proteção de meu pai sobre ele parecia impenetrável. Mesmo assim, a costura começava a me dar meios de existir sem depender do perdão ou da compaixão de quem antes me quis calar. Os símbolos que me acompanharam voltaram a aparecer de outros modos. O colar de minha mãe, que eu guardava com carinho, tornou-se a lembrança de que havia herdado força, não apenas dores. A chave que um dia abriu a porta do meu quarto agora era uma imagem que eu guardava para saber que portas ainda se podiam abrir. E havia a cadeira vazia na casa que um dia foi minha, que eu imaginava de vez em quando, não para sentir saudade amarga, mas para lembrar que espaço pode ser reconquistado. Enquanto aprendia o ofício, a cidade também me permitia respirar. Conheci outras mulheres que, como eu, tinham histórias que não cabiam em conversas de rua. Havia uma senhora chamada Lucinda, que fazia bordados e me ensinou a ver beleza nas linhas tortas. Havia um rapaz que consertava máquinas e me explicava como regular o ponto. Aos poucos, minha vida voltou a ter pequenos encaixes, e foi nesse compasso de sobrevivência e trabalho que a semente do milagre começou a ganhar forma. Não era um milagre estrondoso, mas uma soma de gestos que me colocavam de volta no mundo. Mercedes trouxe a mim mais do que comida, trouxe escuta. Rosinha me deu trabalho. O trabalho me deu dignidade. A dignidade me deu voz. Voz para, no futuro, olhar de frente quem me feriu sem pedir nada em troca. O tempo não apagou as feridas, mas foi costurando sobre elas novas camadas de pele. A barriga crescia e com ela o medo do desconhecido. Mas havia também um sentimento inesperado, esperança. Cada pontada, cada movimento dentro de mim era como se a vida dissesse que não se deixa apagar facilmente. Mercedes me recebeu em sua casa
em mais de uma noite fria. O quarto simples que ela me oferecia tinha uma cama de madeira, um cobertor gasto e uma pequena mesa de cabeceira com uma vela. Ali, pude descansar pela primeira vez sem me sentir um estorvo. E foi nesse abrigo que percebi: aquele era o começo do milagre que eu havia pedido nas escadas da igreja. Não era um milagre de anjos descendo do céu. Era um milagre humano, feito de mãos bondosas que me deram espaço quando o mundo me expulsou. As aulas de costura foram ganhando ritmo. Eu aprendi a fazer barras em calças, consertar saias, até criar pequenas peças. Aos poucos, a notícia correu pelo bairro. Havia uma jovem que costurava bem e cobrava pouco. E sem que eu percebesse, comecei a ter clientes. Com cada pequena quantia, consegui comprar sabonete, um par de chinelos novos, até tecidos para praticar. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não era apenas um buraco negro. Foi nesse período que aconteceu o que eu chamo de revelação. Numa tarde, entre linhas e tecido, Mercedes olhou para mim com uma seriedade calma e disse: menina, não deixe que a vergonha dos outros cole em você. O erro não foi seu. O mundo quer calar sua voz, mas sua voz precisa existir para o bem desse filho que você carrega. Aquelas palavras foram como água em terra seca. Eu nunca tinha ouvido alguém dizer que a culpa não era minha. Até então, eu era apenas a vergonha da família, o estigma que precisava ser escondido. Mas ali, nas palavras de uma mulher simples, eu fui vista. O nascimento do meu filho foi duro, sem médicos caros, sem o amparo de uma família, apenas com a ajuda de Mercedes e Rosinha. A dor parecia interminável, mas quando ouvi o primeiro choro, algo se rasgou dentro de mim. Não era apenas sofrimento, era renascimento. Eu não dei à luz um fardo, dei à luz a razão para continuar. Olhei para aquele pequeno rosto e sussurrei: você não será lembrado como fruto da violência. Você será lembrado como meu milagre. Os dias que seguiram foram cansativos, mas também luminosos. O bebê chorava e eu aprendi a ser mãe no improviso. Enquanto ele dormia, eu costurava. Enquanto costurava, eu sonhava. Sonhava não em voltar para casa, porque casa já não havia, mas em criar uma nova, feita das minhas próprias escolhas. Foi nesse tempo que ouvi notícias do meu irmão. As conversas corriam pela cidade pequena. Uma moça que ele cortejava teve coragem de falar do comportamento agressivo dele. Aos poucos, sua imagem de rapaz exemplar começou a ruir. O que antes era segredo abafado passou a ser cochicho entre vizinhos. Meu pai, que sempre o protegeu, já não conseguia evitar as perguntas. Não precisei levantar a voz. Não precisei expor minhas feridas em praça pública. A verdade encontrou caminho por si mesma. E quando soube que meu pai adoeceu, não corri para vê-lo. Não porque eu não tivesse coração, mas porque aprendi a não mendigar o afeto que ele nunca me ofereceu. Ele me expulsou quando eu mais precisei. E eu, agora, ofereci apenas silêncio. Um silêncio que falava mais alto do que qualquer palavra. Enquanto isso, meu filho crescia, pequeno, mas cheio de vida. Cada vez que seus olhos me buscavam, eu entendia que não havia perdido tudo. Pelo contrário, eu havia ganhado a chance de transformar dor em força. O milagre não foi apenas o nascimento dele. O milagre foi perceber que eu não estava condenada à invisibilidade. Que eu podia existir, trabalhar, sustentar-me e criar um lar a partir dos escombros que me deixaram. E foi nesse momento que decidi. Nunca mais permitiria que me chamassem de vergonha. Nunca mais aceitaria o silêncio imposto. Eu era mãe, eu era mulher, eu era dignidade reconstruída. O milagre já estava em movimento, mas a vida ainda aguardava reviravoltas que fariam meu irmão e meu pai enfrentarem tudo o que tentaram negar. Quando meu filho completou 6 meses, eu já tinha uma pequena rede de clientes. As pessoas me chamavam pelo nome e me deixavam sacolas com roupas para ajustar. O barulho da máquina virou música em minha casa improvisada. Eu costurava noites inteiras e, entre uma bainha e outra, o choro dele afinava o meu senso de urgência. Não havia tempo para olhar para trás, mas a vida teimosa me puxou pelo braço e me levou ao encontro do passado. Tudo começou com uma moça que bateu à minha porta de madeira fina. Era fim de tarde. Ela entrou olhando para os lados, como quem teme ser vista. Chamava-se Lourdes. Sentou-se na cadeira de palha e ficou algum tempo em silêncio, mexendo no cadarço do sapato, até que respirou fundo e disse que conhecia meu irmão. As palavras saíram aos pedaços, mas eu entendi. Ela também carregava marcas. Não era a primeira vez que escutava aquilo no bairro. De início eram sussurros dispersos. Agora tinha corpo, voz e data. Peguei meu caderno de costura, aquele onde eu anotava medidas, prazos e contas a receber, e abri numa página limpa. Pedi que ela me contasse. Anotei nomes,
lugares, horários, não para guardar uma vingança cega, mas para construir uma verdade sólida. Era a primeira vez que eu transformava meu caderno de trabalho em registro de dignidade. Eu sabia que as palavras escritas têm o peso de uma pedra bem assentada. Lourdes voltou na semana seguinte com outra moça. Depois outra. O padrão se repetia. A proteção de meu pai ainda pairava sobre meu irmão, mas um fio tinha se rompido. As histórias, quando se reconhecem, se fortalecem. Procurei Mercedes e Rosinha. Conversamos ao longo da noite. Decidimos levar os relatos a quem pudesse acolher sem espalhafato. Um advogado conhecido da paróquia, homem sereno, nos recebeu numa sala pequena com cheiro de papel e café. Ele pediu calma. Disse que era preciso coragem e paciência. Explicou que a justiça às vezes demora, mas que cada passo contava. Foi a primeira vez que ouvi de um estranho algo que me devolveu o nome. Ele me chamou de senhora, me ofereceu água, me ouviu sem pressa e marcou a próxima reunião. Saí dali sem triunfos, mas com um caminho. E caminhos, para quem já dormiu na rua, valem como ouro. As semanas seguintes trouxeram consequências. Meu irmão, até então confortável no silêncio da casa de meu pai, começou a ser olhado de outro jeito. O trabalho que ele tinha na oficina perdeu o cliente. A cidade pequena tem memória e tem olhos. Era inevitável que ele se sentisse acuado. E ele se sentiu. Tentou me procurar. Enviou um recado por um conhecido. Queria conversar. Respondi com um bilhete curto que escrevi na mesma folha em que anotei as primeiras medidas de costura quando comecei a trabalhar. Escrevi apenas: não tenho nada a se tratar com você. Procure a justiça. Meu pai adoeceu pouco depois. Fizeram-me chegar a notícia como quem entrega um ultimato. Diziam que eu tinha a obrigação de cuidar, que o sangue manda. Senti um aperto no peito, não de remorso, mas de memória. Lembrei do prato vazio na mesa, da cadeira que ficou para mim como símbolo de rejeição. Lembrei das roupas atiradas na rua. O colar de minha mãe pesou no pescoço, como quem pede que eu escolha não repetir o ciclo de humilhação. Fui até a casa antiga uma última vez, não para pedir licença, mas para estabelecer a minha. Parei na porta, respirei o cheiro das paredes, ouvi o antigo rangido do piso. Meu pai estava no quarto, mais magro, com o olhar ainda duro. Não pediu desculpa, não perguntava por meu filho. Apenas disse que eu faria o que é certo. Eu respondi com uma calma que me surpreendeu. Disse que o que é certo naquela casa havia sido negado a mim quando eu precisei. Disse que meu cuidado estava no meu silêncio e na minha distância, porque eu me recusei a ser novamente usada. Entreguei sobre a cômoda uma lista de contatos de cuidadores e o telefone da paróquia. Disse que havia gente para auxiliá-lo, que eu não o deixaria ao abandono, mas deixei claro que minha casa não estava aberta para quem me expulsou grávida e me chamou de vergonha. Eu não mendigaria afeto, eu não carregaria culpas que não me pertenciam. Aquela conversa não teve gritos, teve firmeza, e firmeza às vezes corta mais fundo do que um escândalo. Enquanto isso, o processo com o advogado caminhava. As jovens prestaram depoimento. O que se colheu de início foi a coragem. Depois vieram as medidas oficiais. Houve uma investigação na oficina onde meu irmão trabalhava. Ele perdeu o emprego, foi intimado. A imagem de rapaz intocável se estilhaçou. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi justo. Naquele percurso, cada palavra escrita no meu caderno ganhou o peso de um documento. O caderno da costura, manchado por linhas e café, virou também registro de um tempo em que as mulheres unidas recusaram o silêncio. A notícia percorreu o bairro. Houve quem aplaudisse baixinho. Houve quem cochichasse que era vingança. Eu não respondia, apenas seguia costurando. A cada peça entregue, eu dizia para mim mesma que dignidade é trabalho diário. O som da máquina era meu compasso, o olhar do meu filho, já maior, minha bússola. Nesse período, recebi uma proposta que mudou minha geografia interna. A paróquia queria abrir um curso de corte e costura para mulheres em situação de vulnerabilidade. Perguntaram se eu aceitaria ser instrutora. Olhei para Mercedes e Rosinha. Vi nos olhos delas um orgulho que me sustentou. Respondi que sim. Aceitei sem promessas de salário alto, sem garantias, mas com a convicção de que aquele seria o meu modo de transformar dor em ensino. A sala que nos ofereceram era simples, com mesas de madeira e janelas altas que deixavam entrar o sol da manhã. Penduramos linhas coloridas na parede e improvisamos um varal de molde. Entrei ali com um molho de chaves na mão. Quando girei a chave na fechadura pela primeira vez, entendi que alguns símbolos se transformam. A chave que um dia não abriu mais a porta do meu quarto agora abria a porta de um lugar meu. Não era grande, não era luxuoso, mas era meu. E era de outras comigo. No primeiro dia de aula,
As alunas chegaram tímidas, trouxeram histórias nos olhos. Eu comecei pelo básico. Ensinei como passar a linha no buraco da agulha, como manter o dedo seguro, como guiar a máquina. Mas, entre um ponto e outro, falávamos de coisas essenciais, sobre não aceitar ser invisível, sobre o valor do nosso tempo, sobre não ter vergonha de recomeçar. A sala virou refúgio e oficina. O barulho da máquina se misturava às risadas contidas e aos desabafos. Ali, todas nós íamos remendando a vida. Aos poucos, o curso se tornou notícia boa na vizinhança. Ganhamos doações de tecidos, bobinas, botões. Um dia, um comerciante me procurou, soube da história, soube do curso. Perguntou se eu toparia costurar uniformes para a sua equipe. Fechamos o primeiro contrato. Eu assinei com meu nome completo e quando desenhei a última letra, senti o peso doce de existir sem pedir licença. Aquela assinatura foi a minha resposta ao passado. E foi exatamente nessa fase, quando o curso crescia e minha casa se firmava, que meu pai tentou um último movimento. Mandou me chamar pela vizinha. Queria que eu voltasse a frequentar a casa. Queria conhecer o neto. Eu segurei o colar de minha mãe, respirei e fui. Entrei com meu filho pela mão. Ele observou tudo com a curiosidade dos pequenos. Meu pai nos recebeu na sala, onde, anos atrás, meu prato ficara vazio. Desta vez, a mesa estava posta e havia um lugar para mim. Sentei e esperei. Ele disse que envelhecera, disse que a solidão tinha gosto amargo, disse que talvez tivesse sido duro demais. Eu ouvi. Não houve pedido de perdão verdadeiro. Houve um lamento. E lamento não repara. Tirei da bolsa uma pasta com papéis, coloquei sobre a mesa. Eram comprovantes do curso, registros de doação, o contrato dos uniformes, o recibo de aluguel do meu pequeno ateliê. Disse que não precisava dele, nem do dinheiro dele. Disse que a única herança que aceitava era o reconhecimento da verdade. Falei pausadamente que não haveria aproximação enquanto ele mantivesse silêncio sobre o que meu irmão me fez. Contei com respeito que havia um processo em curso, que outras vozes haviam se somado à minha, que não iríamos recuar. Ele não respondeu. Olhou para a janela. O peso de décadas de autoritarismo não sabe dialogar com a dignidade de quem aprendeu a ficar de pé. Levantei-me, peguei meu filho pela mão. Antes de sair, deixei um cartão do curso sobre a mesa. Disse que, se quisesse, poderia mandar roupas para costura. Pagaríamos como a qualquer cliente. O meu tempo tinha preço. A minha presença tinha condições. Na rua, o ar pareceu mais leve. Meu filho perguntou por que vovô não sorria. Eu disse que alguns sorrisos precisam de um pouco de verdade para nascer. Ele apertou minha mão e seguimos. Semanas depois, soube que meu irmão enfrentara uma audiência. Não contei detalhes a ninguém. Não comemorei em voz alta. Olhei para o meu caderno, onde anos antes eu havia anotado as primeiras histórias e tracei uma linha simples na margem. Para mim, aquela linha significava um ciclo que se fecha, não porque a dor se apaga, mas porque encontra lugar. O clímax da minha história não foi um grito, foi uma sala de costura cheia, uma mesa com moldes, uma gaveta com recibos, uma chave que agora abre portas. Foi o momento em que entendi que a vingança mais profunda é colocar cada um no seu lugar. O meu lugar é entre linhas e vidas que se recosturam. O deles é lidar com as consequências, longe do conforto do silêncio. E, no entanto, a vida ainda guardava um gesto final, algo que daria à minha história a marca que eu precisava para concluir o que comecei quando fui posta para fora com a barriga de uma mãe menina. Esse gesto viria de um envelope pardo, de um documento inesperado e de uma assinatura que, desta vez, não seria a minha. O envelope chegou numa manhã de céu claro, entregue por um rapaz de bicicleta. Estava em meu nome. O papel pardo, meio amassado, trazia o carimbo do cartório da cidade. Abri devagar, com as mãos trêmulas, como quem pressente que algo grande está prestes a acontecer. Dentro havia uma carta acompanhada de um documento. Era de meu pai. Ele, doente e cada vez mais frágil, havia assinado a renúncia de parte de suas terras, transferindo-as legalmente para mim. Não havia palavras de amor, nem pedido explícito de perdão. Apenas a sua assinatura, firme apesar da idade. Li e reli o texto, sentindo um misto de emoções. Não era dinheiro que eu buscava, não era posse. O que me tocava era o reconhecimento silencioso de que ele não podia apagar a minha existência. Aquele documento não limpava o passado, mas era um marco. Depois de uma vida de rejeição, eu era, enfim, inscrita no papel como filha legítima. Mercedes, ao meu lado, disse baixinho: é o jeito dele pedir desculpa. Eu não respondi. Apenas dobrei a carta com cuidado e guardei junto ao colar de minha mãe, como se os dois, lado a lado, simbolizassem a herança de dor
e força que me trouxeram até ali. Com o terreno que herdei, não construí uma casa grande, nem enfeitei paredes de luxo. Transformei-o em extensão da sala de costura. Montamos mais mesas, recebemos mais mulheres. O espaço virou refúgio e oficina para aquelas que, como eu, precisaram recomeçar. E cada linha bordada, cada tecido ajustado, era também um fio costurado na memória coletiva de mulheres que recusaram o silêncio. O tempo passou e meu filho cresceu. Hoje, homem feito, muitas vezes me chama de mãe com uma ternura que nenhuma palavra amarga do passado consegue apagar. Ele sabe de onde veio, sabe da dor que nos trouxe até aqui, mas também sabe que não somos definidos pela violência, e sim pela coragem de recomeçar. Quanto ao meu irmão, a vida lhe cobrou o que era devido. O processo seguiu, as denúncias se multiplicaram e a sombra que antes o protegia se desfez. Ele perdeu respeito, perdeu amizades, perdeu tudo aquilo que sustentava sua arrogância. Nunca precisei enfrentá-lo em gritos. A verdade por si só o reduziu ao que sempre foi, um homem pequeno escondido atrás do silêncio do pai. Hoje, quando caminho pelas ruas de Amparo, carrego comigo uma paz que não conheci na juventude. A cadeira vazia que um dia me foi negada à mesa da família não me dói mais, porque eu mesma construí mesas cheias, ladeadas por mulheres que me chamam de mestra, por netos que me chamam de vó, e por vizinhos que me chamam pelo nome com respeito. A vingança, afinal, não esteve em vê-lo sofrer. A vingança verdadeira esteve em me ver de pé, inteira, costurando minha história com minhas próprias mãos. E deixo aqui, para vocês que me ouvem, uma última reflexão. Nunca me indiguem afeto de quem lhes vira as costas. A dignidade não se implora, se conquista. E mesmo das linhas mais tortas, é possível criar bordados que enfeitam a vida. Hoje, quando meu filho me chama de mãe, ouço a palavra com a doçura que sempre sonhei. Mas sei, lá no fundo, que não é a mesma voz que um dia me expulsou de casa. É a voz que me resgatou. Meus queridos que ficaram comigo até o fim, obrigada por me acompanharem nesta caminhada pela memória. Não foi fácil abrir essas feridas antigas, mas senti que precisava, porque sei que, em algum canto, alguém pode estar passando por algo parecido. Alguém que se sente invisível dentro da própria casa, julgada por quem deveria estender a mão. A essa pessoa eu digo, você não está sozinha. Há sempre um caminho, mesmo quando tudo parece ruir. Às vezes a saída não vem em clarões de milagre, mas em pequenos gestos, em mãos estendidas, em oportunidades que parecem pequenas, mas que carregam dentro de si a possibilidade do recomeço. Se esta história tocou seu coração, se você acredita que dignidade e respeito são tesouros que ninguém pode nos tirar, inscreva-se neste canal, deixe seu carinho no gostei e escreva nos comentários a palavra recomeço, porque cada vez que uma de vocês escreve essa palavra, criamos juntas uma corrente de esperança que pode alcançar alguém que precisa. Obrigada por caminharem comigo até aqui. Que a vida de cada um de vocês seja sempre costurada com linhas de coragem e bordada com pontos de amor.